efetuado pelo representado, tanto na tribuna da Casa Legislativa como na rádio local, ofende o preceito descrito no Código de Ética do Poder Legislativo, pois com a referida conduta, o representado deixou de respeitar e cumprir as normas internas da Câmara, além de respeitar os colegas quanto à convicção contrária às suas, faltando com respeito quanto à independência deste e também desrespeitou a decisão legítima do plenário da Casa. Assim, verifica-se que o representado atentou contra o decoro parlamentar, consoante previsto no artigo 8º, inciso 3º e 9º do Código de Ética, resolução número 24/2006, razão pela qual se propõe o presente representação, requerendo-se seu recebimento com a documentação anexos, seu devido processamento para o final ser julgado o cumprimento procedente, impondo-se ao representado as penalidades previstas no artigo 10, inciso 2 e 3 de acordo com o parágrafo 2º, inciso 1º, 2º e 3º de mesmo artigo e ainda do artigo 2, 12º e 13º do Código de Ética, devendo pela gravidade da conduta e quantidade de atingidos pelo pronunciamento do representado, no caso da suspensão das prerrogativas regimentais, ser-lhe aplicado o prazo máximo de 6 meses. Como prova, seguem CDs anexos com áudios, além de outros que, se necessário, poderão ser produzidas, tal como depoimento de pessoal de representado e a oitiva de testemunha, cujo rol, se necessário, seja oportunamente apresentado. Recebida a apresentação e após juntada do parecer jurídico dando conta da regularidade da mesma, a mesa diretora da Câmara Municipal, através do ofício número 24/2014, encaminhou a representação para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Em reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, realizada no dia 23 de abril de 2014, foi instaurado o processo disciplinar, tendo a comissão designado o vereador Otílio da Câmara como relator, tendo ainda o presidente da comissão determinando a notificação do representado para apresentação de defesa. Aos 23 dias do mês de abril de 2014, foi o vereador representado devidamente notificado quanto aos termos da representação, tendo o mesmo sido concedido prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, recebendo cópia integral da representação e dos documentos e CDs que instruem. Em 5 de maio de 2014, o representado, através do advogado constituído, apresentou com endereçamento equivocado para a presidência da Câmara a seguinte defesa. Secretário, por questão de ordem, apenas por conta de que o nosso regimento, no artigo 148, prevê o encerramento da sessão após 4 horas, o artigo prevê também o aumento de tempo. Então, tenho que colocar em votação a Vossas Excelências para que nós aumente a sessão para 1 hora, além das 4 horas previstas no regimento. O artigo 148 deixa bem claro, isso tem que ser feito 15 minutos antes do encerramento do horário normal. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Ficando assim, então, aprovado o aumento de tempo por mais 1 hora, além do tempo previsto, que é de 4 horas. Pois não, secretário. Item 2, ponto. Preliminares. Item 2.1 da inépcia da representação. Prima facie. Excelência, verifica-se que há um vício insanável do processo em comento, qual seja a falta de qualificação do representado. Ora, Excelência, o acusado, no mínimo, deverá ser qualificado em qualquer procedimento, seja civil, administrativo ou criminal. Nesse iterim, verifica-se que o representado não foi devidamente qualificado na presente representação. Resultado dessa forma, em nulidade absoluta, devendo ser o partido representante intimado para emendar a inicial de forma a evitar ulteriores nulidades insanáveis. Item 2.2, do impedimento suspeição dos demais edis. Em causa, Excelência, verifica-se que os vereadores Armindo Andrés, Alzumiro Bisol de Jesus, Roberto Vilano de Biasi, Otílio da Câmara, Isabel Jesus de Andrade, Antônio Roque Vaz, não poderão fazer parte de qualquer comissão de julgamento envolvendo o representado, uma vez que estão diretamente envolvidos como suposta vítima na referida representação. Devem, dessa forma, os vereadores acima nomeados se declararem impedidos de votar na presente representação e, por consequência, serem convocados seus respectivos suplentes para votação, tudo na forma da legislação vigente. Apresentou entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça. Dessa forma, é de ser considerado nulo qualquer julgamento envolvendo vereadores impedidos, suspeitos de exercer a votação.
Item terceiro do mérito. Caso Vossa Excelência entenda que não houve qualquer nulidade a ser sanada, é de se tecer alguns comentários sobre o mérito da demanda. Da análise do pleito, verifica-se que o representado não infringiu qualquer preceito do Código de Ética Parlamentar da Câmara de Vereadores do município de Abelar Luz, vez que só comunicou à sociedade o que aconteceu no plenário daquela casa na data e hora dos fatos. Assim, o representado apenas exerceu seu direito de representante da sociedade na Câmara, representante do povo de Abelar Luz, representante do que lhe elegeram. Excelência, o representado não falou mal de ninguém, só quis informar para as pessoas que o elegeram qual o mérito da decisão plenária que aconteceu no dia 24 de 2 de 2014 pela Igreja Casa Legislativa, a qual também o representante faz parte. Ademais, Excelência, o CD juntado aos autos deve ser periciado para verificar-se a autenticidade das declarações ali contidas, uma vez que existem indícios de adulteração do seu conteúdo. Por fim, pugna o representado pelo arquivamento com arrimo no artigo 19, inciso 1º da Resolução 24/2006. Seu item terceiro do pedido final. Diante do exposto confluco na legislação vigente, requer Vossa Excelência o seguinte. Item primeiro, a letra A. Receba e autue o presente manifestação com os documentos que acompanhem. Item segundo, acolha as preliminares por tratar-se de nulidade absoluta, não podendo ser convalidada no deslinde processual. Item terceiro, caso ultrapasse as preliminares arguidas, julgue improcedente o pedido do representante, uma vez que não comprovado qualquer ato atentatório ao decoro parlamentar previsto no Código de Ética da Casa. Item quarto, determine seja o CD devidamente periciado por um expert, isento a ser nomeado pelo plenário da referida Casa Legislativa. Recebida a defesa e após o parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Ética Parlamentar reuniu-se para apreciar os termos defensivos, decidiu-se de forma unânime, elaborando o despacho no seguinte termo. Seu item primeiro. Passando a análise da manifestação, alegou vício insanável no processo por falta de qualificação no mesmo, a qual entendemos que deve ser afastado, pois os dados fornecidos na representação são suficientes para a identificação dos mesmos. Seu item segundo. O representado alega que os vereadores Armindo Andrés, Alzumiro Bisol de Jesus, Roberto Vilano de Biase, Otílio da Câmara, Isabel Jesus de Andrade e Antônio Roque Vaz não poderão fazer parte de qualquer comissão de julgamento envolvendo o representado, uma vez que estão diretamente envolvidos como suposta vítima na representação. Refuta-se tal alegação, uma vez que a comissão já estava eleita pelo plenário ainda no mês de fevereiro de 2013, bem como a representação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores PT, não pelos vereadores citados. Do mérito. Destacamos que o mérito será analisado após nova manifestação do representado na elaboração do parecer final dessa comissão. Quanto à solicitação da perícia do CD juntado ao processo, refuta-se uma vez que não foram apontados quais são os indícios de adulterações do conteúdo. Sendo terminado o envio de cópia do despacho para representado, concedendo o prazo de 3 dias para manifestações, de acordo com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 17 do Código de Ética do Decoro Parlamentar, aos 20 dias do mês de maio de 2014, foi o vereador representado devidamente notificado quanto aos termos do despacho, tendo ao mesmo sido concedido o prazo de 3 dias para a apresentação de manifestação. Em 21 de maio de 2014, o representado, através de advogado constituído, apresentou com endereçamento equivocado para a presidência da Casa a seguinte manifestação. Renova seu pedido no que tange a produção de provas em direito admitidos constante na auditiva das seguintes pessoas. Aline Cristina Rosa, brasileira, solteira, inscrito no CNPJ 085-331-779, dígito 84, residente e domiciliado na cidade de Abelar Luz, Santa Catarina. Remilda Chagas Rodrigues, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Abelar Luz, Santa Catarina. Roseli Branquer, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Abelar Luz, Santa Catarina. Do pedido, diante do exposto e confluco na legislação vigente, requer de Vossa Excelência o seguinte. Alina A. Designe audiência para a oitiva das testemunhas arroladas acima, visando corroborar a adulteração no CD que embaçou a presente, tudo em observância do princípio do contraditório e ampla defesa. Alina B. Termine seja o CD devidamente periciado por um expert isento a ser nomeado pelo plenário a referida Casa Legislativa. Dois, considerações iniciais.
Antes de adentrarmos no mérito do presente relatório, entende a Comissão de Ética Parlamentar a explanar sobre a obediência ao rito processual, Resolução 24/2006, em sendo postulado pelo representante a condenação do representado na pena de suspensão das prerrogativas regimentais por prazo de 6 meses, indispensável o encaminhamento à Comissão de Ética Parlamentar e prosseguimento em obediência aos termos da Resolução 24/2006. Assim, analisamos agora cada um dos atos processuais. Ali na a representação contém denúncia escrita da infração. Foi firmada por partido político representado na Câmara, contendo a respectiva exposição fática e os dispositivos legais violados. Indicam as provas com quais pretende comprovar os fatos denunciados, atendendo assim o disposto no inciso 1, 2, 3 do artigo 30 da Resolução 24/2006. B. Depois de protocolizados na Secretaria da Casa, preenchidas as exigências de admissibilidade, a mesa diretora encaminhou para a Comissão de Ética Parlamentar, que através do seu presidente instaurou o competente processo disciplinar, designando o relator, atendendo assim ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 24/2006. C. Instaurou-se o processo Instaurou-se o processo disciplinar, o presidente da comissão determinou a citação, notificação do representado, a qual foi remetido cópia da denúncia nos documentos e CDs que instruem, concedendo prazo de 10 dias para a representação de defesa escrita e indicação de provas, atendendo assim o disposto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 24/2006. D. Apresentada a defesa, a Comissão de Ética Parlamentar reuniu-se tendo decidido por unanimidade pelo não reconhecimento das alegações da inépcia, da representação, do impedimento, suspensão dos demais edias e solicitação de perícia no CD, dando prosseguimento à denúncia, sendo exarada a despacho, tendo então o presidente encaminhado cópia do despacho para a nova manifestação do representado, atendendo assim o disposto no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 24/2006. Desde a instauração do processo disciplinar ocorrido em 23/4/2014 até a presente data, 2 de junho de 2014, transcorreram exato 40 dias, estando os trabalhos dentro do prazo legal, atendendo assim o disposto no artigo 21 da Resolução 24/2006. Portanto, tramitou a Comissão de Ética Parlamentar na mais absoluta observância dos termos da Resolução 24/2006. Terceiro relatório. Quanto à oitiva das testemunhas apontada pelo representado, salientamos que não foram ouvidos por ser apresentados intempestivamente, uma vez que só apresentou nas alegações finais, quando já se tinha passado o prazo de diligência e oitivas de testemunha. Quanto à perícia solicitada no CD, novamente refutamos, pois não foi em nenhum momento destacado as possíveis adulterações do seu conteúdo, até porque todo o conteúdo foi divulgado ao vivo na rádio Rainha das Quedas e TV Câmara via internet, bem como posteriormente na Rádio Liberdade FM. Do mérito. Conforme dependesse da representação feita pelo Partido dos Trabalhadores PT, o vereador representado deixou de respeitar e cumprir as normas internas da Câmara, além de desrespeitar os colegas quanto a convicções contrárias às suas, faltando com o respeito quanto à independência deste e também desrespeitando a decisão legítima do plenário da Casa, ofendendo os preceitos descritos no Código de Ética Parlamentar do Poder Legislativo. A Comissão de Ética manifestasse externando o seu entendimento de que os fatos denunciados são suficientes para caracterizarem como ato incompatível com o decoro parlamentar. O representado, ao se manifestar na tribuna da Casa em rádio comunitária na cidade de Bela Luz, incitou a população que estava ouvindo contra a decisão soberana do plenário em votação de pedido de informação que tinha apresentado na edilidade, citando o nome de vereadores, números de seus respectivos eleitores e seus posicionamentos, indispondo cada um com seus eleitores por um posicionamento proferido no plenário, alegando que estavam trabalhando contra os interesses da sociedade, em trechos de seu pronunciamento, tentando até confundir os ouvintes quando é a matéria apresentada, dizendo que era um projeto que tinha sido vetado. Portanto, a Comissão de Ética Parlamentar concluiu pela procedência da denúncia feita pelo partido representante, entendendo que o representado Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira cometeu, no exercício do mandato de vereador, ato contra a decisão soberana do plenário, cuja atitude é incompatível com o decoro parlamentar. Infringiu, portanto, o vereador Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira os seguintes dispositivos legais: Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Abelardo Luz, seu artigo 8º, incisos 3º e 9º,
pelo que entende esta Comissão de Ética Parlamentar pela procedência da representação, atribuindo ao representado Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira a pena de suspensão do uso da palavra nos períodos do grande expediente e explicação pessoal por um período de 2 meses e 10 dias, levando esse entendimento à deliberação dos demais pares dessa Casa de Leis. Conclusão. Do exposto, essa Comissão de Ética Parlamentar concluiu, consubstanciada nos atos e fatos apurados, constante do caderno processual e frente ao ordenamento jurídico vigente, que a denúncia ofertada pelo Partido dos Trabalhadores PT procede e que o vereador Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira, utilizando do seu mandato, cometeu atos contra decisão soberana do plenário, cuja atitude é incompatível com o decoro parlamentar, infringindo assim o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Abelar Luz, artigo 8º, inciso 3º, 9º, pelo que entende esta Comissão de Ética Parlamentar, que o representado deve ter suspensão do uso da palavra nos períodos do grande expediente e explicação pessoais, por um período de 2 meses e 10 dias. Põe fim, consigna os membros da Comissão de Ética Parlamentar que a mesa diretora da Câmara Municipal de Bela Luz determina a inclusão na pauta da segunda sessão ordinária posterior à data do recebimento para a deliberação do plenário, entendendo assim o disposto no inciso 4º do artigo 19 da Resolução 24 de 2006, a votação deverá ser nominal nos termos do disposto no inciso 3º do artigo 20 da Resolução 24/2006. Em caso de ocorrer julgamento pela improcedência, os autos deverão ser arquivados. Eventual julgamento de procedência deverá obrigatoriamente advir da concordância da maioria absoluta dos membros da Casa. Em caso de procedência, deverá ser expedido o competente decreto legislativo de suspensão das prerrogativas regimentais, bem como a inclusão dos registros no sistema de informações do mandato. Este, portanto, nos termos do relatório, o qual é levado à consideração nos demais vereadores da Câmara Municipal de Bela Luz, 2 de junho de 2014, o tiro da Câmara, relator Pedrinho Oliveira Nunes, presidente interino, e Roberto Velante de Biasi, membros que votaram na comissão. Passamos agora para a apreciação do relatório final, ao qual foi apresentado aqui através da Comissão de Ética Parlamentar, em conformidade com a Resolução 24 de 2006 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, de acordo com o artigo 20 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A palavra será franqueada ao relator da matéria por 10 minutos, aos vereadores por 3 minutos, e ao representado por 20 minutos. Eu convido o vereador Otílio da Câmara para fazer uso da palavra como relator por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente meus cumprimentos aos visitantes que estão nos assistindo. Quero aqui cumprimentar o seu Maurício, amigo da gente aqui, dizer que sempre é um prazer ver o senhor assistir aos nossos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui em nome da minha comissão, representada pelo vereador Pedrinho, presidente dessa comissão, e o vereador Roberto Lambiase, a qual eu também faço parte, e como foi designado como relator dessa comissão. Quero dizer aos senhores que estão nos assistindo, aos ouvintes, povo de Abelardo Luz, e aos companheiros vereadores. É uma missão, assim, bastante difícil para a gente como vereador. Ter que analisar, fazer uma análise de um próprio colega de Câmara de Vereadores. Então, é bastante difícil, porque a gente sabe da responsabilidade de cada um. Mas como nós temos uma responsabilidade, e a qual nós fomos incumbidos, e mais uma vez tocou para mim ser o relator, o mensageiro dessa comissão, baseado no Código de Ética da nossa casa,
o artigo 3 da Comissão de Código de Ética Parlamentar. Analisando o processo e reunimos com a comissão, o vereador Pedrinho, o vereador Roberto e com esse que vos falo. Então fizemos uma análise profunda, com muito cuidado, procuramos dar toda a defesa de que o vereador Maluf merece e merecia para fazer a sua defesa. Porque entendemos que é o direito de cada um ter a sua defesa ou fazer a sua defesa como queira. Mas analisando carinhosamente e baseado no nosso Código de Ética, baseado no artigo 8, inciso 3 e 9, artigo 9, nós incumbimos de fazer esse relato baseado, analisado e discutido com a comissão. Foi bastante dialogado, bastante discutido, porque até então nós entenderia, melhor dizendo, de que a pena teria que ser mais alta. Mas como se tratando de um colega de Câmara, vereador Maluf primário, vamos dizer assim, que seria a primeira, achamos por bem de limitar, reduzir, porque seria até 6 meses. Mas entendo eu que nós também temos que usar o bom senso, fazer aquilo de que realmente a lei prevê, que é o nosso Código de Ética. Então, senhor presidente, senhores vereadores, foi esse o relato, foi esse o parecer que eu dei, e eu gostaria de que os senhores vereadores analisassem com carinho esse parecer, porque eu entendo que nós vereadores, e até então, vereador Maluf, nós conversamos numa época, e até eu coloquei o que eu pensava, mas analisando o que diz o Código de Ética, também não condizia do que eu raciocinava e pensava. E o Código de Ética é claro. E no nosso entender, nós da comissão, entendemos de que o senhor caiu no decoro parlamentar. Então, por isso, nós demos esse parecer. Esse é o meu relatório. E eu espero de que esse relatório seja aprovado. Seria isso, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu consulto se alguém de vossas excelências queira fazer uso da palavra por até 3 minutos. Nem vereador Pedrinho, com a palavra. Senhor presidente, eu preciso aqui me reportar, porque esse processo, esse pedido que entrou na casa e foi protocolado no dia 31/13/2014, em que o Partido dos Trabalhadores encaminhou a essa mesa diretora. A mesa diretora se manifestou quanto a esse requerimento no dia 14 de abril, entendeu? Até então, o presidente dessa comissão, companheiro Alzomiro Brizola, que comandou e que deu andamento e prosseguimento a esse processo. Eu entro nesse processo cumprindo com as obrigações, haja vista que o vereador Alzomiro Brizola assumiu o cargo de secretário de Agricultura, portanto, como vice-presidente, coube a mim, então, legalmente e constitucionalmente, dar prosseguimento a esse processo que já havia sido iniciado e, portanto, todas as oitivas e toda a documentação
eu tive que encaminhar. Portanto, no dia 16/5, o vereador Otílio aqui foi o relator, e ele falou muito próprio. Este é o meu relatório, é o relatório dele, né, que nós acabamos discutindo. Até então eu não tinha participado de reunião, eu reuni o grupo para colocar a minha preocupação, né, e agora está aí o julgamento. Eu tenho certeza que o vereador Maluf agora terá o espaço para fazer as suas argumentações, e a votação, depois cada um vai ter a oportunidade, então, de manifestar o seu voto em relação a esse fato que estamos julgando hoje. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Pois não, vereador. Se mais algum vereador quer se manifestar? Senhor presidente. Vereador Roberto, com a palavra. Acho que uma das questões aqui é a representação do Partido dos Trabalhadores, em referência, principalmente com o decoro no artigo já citado pelo relator, que o vereador Maluf acabou cometendo. Nós queremos dizer que, sem dúvida, nesse relatório foi colocado o que o Maluf se dirigiu naquele dia no plenário, mas aqui no plenário não teve nenhuma importância do ponto de vista do que foi discutido. O que eu acho que aqui a parte da análise da Comissão de Ética, parte daquilo que você se referiu ao público, principalmente na rádio Liberdade. Então, assim, esse decoro parte de uma análise daquele momento que você põe em xeque todo esse processo dos vereadores citados nesse processo. Principalmente o que diz respeito à votação naquele período da questão do requerimento. E a votação, Maluf, por que nós acabamos naquele dia negando a votação? Para deixar certo. Porque nós tínhamos um entendimento que fazia poucos dias nós tínhamos dado esse mesmo requerimento para o vereador que estava substituindo o vereador Pedrinho, que era o Lucas Sernajoto. Então, esse foi um dos entendimentos que os vereadores ficaram aqui, que não é nenhuma perseguição em relação à questão isso. E eu acho que você teve essa dificuldade de entender esse processo, Manu. Pois não, vereador, pode prosseguir que em breve o alarme será desativado. Então, nós tivemos essa análise da Comissão de Ética. Eu acho que nós queremos dizer o seguinte, que muitas vezes... vamos esperar um pouco, né? Suspenda a sessão até que o alarme seja desativado. Pois não, vereador, retomemos a sessão. A palavra o vereador Roberto. Eu acho que uma das questões para a análise da Comissão de Ética é essa parte dessa análise. Então, para nós, não é muito fácil você vir aqui e tentar julgar uma ou outra pessoa pelo erro. Mas eu acho que assim, Maluf, vai ser uma forma também de tu repensar algumas ações também aqui dentro e trazer para nós um debate para nós construir aqui dentro da Câmara e, sem dúvida nenhuma, não precisar ir para outros espaços para fazer o que aconteceu com os demais vereadores dessa casa. Pois não, vereador Roberto, mais algum vereador quer se manifestar nos 3 minutos permitidos para esse momento? Do contrário, eu convido o representado, no caso o vereador Maluf, que faça uso da palavra por até 20 minutos, ou o vereador Carlinhos agora, então, se manifestando em seus 3 minutos. Vereador Maluf, pode ficar à vontade para em seguida começar a sua fala. Senhor presidente, senhor vereador, como é um fato inédito aqui, acho que no município, acho, sei lá, se teve alguma sessão, né, o senhor Tílio, acho que pode falar, que participou de 9 mandatos, eu participei de 3, nunca tinha visto uma sessão assim. No sentido de a minha preocupação dessa questão aí, que eu considero que houve um excesso. Nós conversamos, os vereadores aqui, consideramos que houve um excesso. Mas o excesso, ele pode ser só advertido, porque quando ir para a censura, já abre um precedente na Câmara muito perigoso, que nós, vereadores,
serão no sentido de censurado, né, futuramente, nessa mesma linha, por não concordar com algumas ações. Então, por isso que a minha preocupação nesse sentido, porque conforme no artigo 90 do nosso regimento interno, considerando aqui dentro, sempre que o vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso, deve ser reprimido. Advertência em primário, cassação da palavra, suspensão. Agora, como foi fora daqui, existe toda essa polêmica em relação ao nosso regimento interno da casa. Existe o Código de Ética do vereador. Mas é que ficou muito amplo no sentido da discussão. E ainda que teve a mudança da presidência da Comissão de Ética, e nós estamos julgando uma situação que nós poderíamos ter resolvido aqui dentro, eu acho. Uma advertência, não deixar chegar nessa forma. Então, por isso eu apresentei que, analisando assim, que nós, de repente, estamos criando uma jurisprudência, né, abrindo um leque muito perigoso para a Câmara no sentido de censura. Pois não, Carlinho, com sua manifestação também nesse momento. Eu concedo a palavra ao vereador Vilmar Timóteo por até 20 minutos para que efetue a sua defesa em tribuna. Mais uma vez, boa noite, senhores, dessas horas aqui nos acompanhando nesse momento. Senhores vereadores, momento difícil, porque sendo julgado num fato que a gente tem interesse em defender a sociedade, o povo, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, mostrando os caminhos de nós, legisladores, nessa casa. Nenhuma vez eu citei algum nome dos senhores vereadores, falei em posicionamento, que cada um de vocês tem posicionamento nesse poder, mas, muitas vezes, vocês têm o seu posicionamento e vocês têm que assumir aquilo que faz. São responsáveis por aquilo que vocês fazem nesse momento. Queria dizer ao vereador Otílio, nesse momento que coloca, olha, seu Otílio, na última sessão, na penúltima sessão, aonde o senhor indagou o vereador Bica, ali, naquele momento, também dá um decoro parlamentar. E nessa casa, a gente sente que os ânimos estão aflorados, porque, através do representante do Partido dos Trabalhadores, o vereador Joel Tomás, que aonde os senhores dizem aqui que vocês da comissão fizeram, homologaram aquilo que ele direcionou aqui para esse poder, tanto é que estão me julgando nesse momento os senhores relatores da Comissão de Ética, e eu discordo muitas vezes com vocês. Por quê? O que vocês estão fazendo hoje é um afronto à democracia do nosso Brasil, do nosso país. Os senhores estão querendo colocar na marra, porque vocês têm a maioria do poder nesse momento, nessa casa, onde tem a maioria da questão de ética do parlamento, onde esses três relatores fizeram o que estão fazendo. E eu discordo muito disso, porque defendo o interesse público e sou questionado por isso. Então, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, o sentimento é uma frustração muito grande. Ver os senhores questionar a pessoa que defende o povo, a voz do povo, porque nós elegemos aqui para representar essa sociedade, as pessoas do nosso município, e isso não está acontecendo aqui. Aos senhores da comissão, vou me relatar ao vereador Roberto, que, referente à Praça Ulisses Stefani, que está aí, já não faz mais 2 anos, já está indo para 3.
E eu queria perguntar a vocês que estão me questionando nesse momento, o que vocês fizeram, o que a administração fez lá no mês de outubro com o dinheiro dessa praça, que é onde a empresa que ali estava, que não conseguiu fazer. Então, esse sentimento que eu tenho, que a sociedade tem, quer saber onde está esses recursos, porque muitas vezes, que nem eu falei há poucos, o vereador Roque coloca umas palavras, o vereador Otílio coloca outra, o prefeito vai nos meios de comunicação, diz um fato, vocês diz outro. Essa maneira de trabalhar, de lidar com a sociedade, com o povo, é chato demais. Perde a moralidade, o respeito. Porque tudo que a gente faz tem que ser transparente. Principalmente nós, que somos pessoas públicas, que estamos aqui outorgados através do voto, para representar a sociedade e o povo abelardense. Então, nós temos que cuidar muitos. Não é porque muitas vezes vocês estão na base do governo municipal, mas tem fatos que nem o vereador falou há uma sessão atrás. Mesmo estando errado, tem alguns vereadores aqui que apoiam o prefeito. Então, tem que refletir, porque não é porque querem que faça esses caminhos que nós, vereadores, vamos ter que fazer. Não. Eu acho que todos os senhores aqui são pessoas que tiveram a confiança do povo e têm que trilhar o caminho dos senhores. E nesse momento, eu com 1 ano e meio que estou nesse poder, estou tentando defender os interesses públicos. Estou tentando mostrar para a sociedade o caminho. Muitas vezes fiquei até chato nas pessoas que me davam risada. Fiquei constrangido, porque é um fato que eu nunca vivi uma situação dessa, aonde me cobra um fato que a gente fica, se está tudo certo, por que não estão fazendo a praça? Eu queria agradecer também ao Ministério Público, porque dentro desse poder aqui, que nos fatos que vocês questionam da praça, eu estive no Ministério Público, mostrei toda a papelada, consegui a documentação, que o seu vereador Roberto disse que eu nem li, né, vereador Roberto? Tive uma aula de direito uns dias para saber tudo o que estava acontecendo. E muitos fatos que nós estamos debatendo há pouco, dá desencontro. Tanto é que eu cheguei para o promotor público, mostrei, e hoje vai ter pessoas que vai ser questionada, vereadores, vai ter pessoas que vai ser questionada. Por quê? Porque se tivesse tudo no âmbito normal, não habria inquérito civil. Nós estamos lidando com a lei. Enquanto tiver o Ministério Público, certamente esse poder não vai fazer o que quer com o dinheiro público. Essa maneira que eles têm, faz o que quer, através muitas vezes dos senhores vereador, que dão guarida, que nem diz o seu Tílio, para o prefeito, ele faz como se fosse dono do dinheiro público, e não é. Nós, vereadores, somos eleitos. Qual que é a função do vereador nesse plenário? Senhores que estão me olhando, a comunidade de Abelardo Luz, qual que é a função? É fiscalizar. E essa comissão, nesse momento, do parlamento, está me tirando. Querem me tirar o meu poder de fiscalizar os poderes públicos. Vocês querem que fique do jeito que vocês acham, como se fosse de dono, referente a diversos assuntos, que eu vou começar a falar aqui, da Praça Ulisses Stefani, do Jardim Alto das Quedas, que ali é um descaso, que é onde o Jardim América investe 13 milhões para fazer uma obra, investimento altíssimo, e o Jardim Alto das Quedas, até agora nada. O cidadão que esteve aqui nesse plenário na última vez, esse cara
ele deu o calote quando veio, na primeira semana que estava nesse plenário, aqui nesse município, com as pessoas que aqui trabalham, pessoas que têm seus negócios, que até hoje não pagou. Com que tipo de empresa que nós estamos lidando? Pessoas que não dá valor para nosso comércio, para nossas empresas do nosso município. Se tem capacidade de fazer um fato desse, calcule o que pode fazer contra o município inteiro, que aonde tem a credibilidade através do seu prefeito municipal, aonde ele outorgou através da assinatura dele, esse investimento do nosso município, que é onde tem a garantia de 5 lotes no investimento perto de 5 milhões. Eu duvido que essa empresa faça esse loteamento. Porque quando eu pedi o cronograma aqui com o requerimento dentro desse plenário, eu estava sabendo que é uma maneira de eu cobrar, porque o cronograma que ela tinha até nesse momento, ela não cumpriu, essa empresa. Então fica o sentimento, vendo essas obras, que é o Jardim Alto das Quedas, que é o saneamento básico aqui da nossa cidade, aonde que os projetos são tão grandes que o prefeito, os senhores vereadores falam, deu 16 milhões para o município, aquela propaganda, a coisa mais linda do mundo, agora todo mundo vai ter dinheiro. Certo? É bom vir o dinheiro para o município. Os depósitos aqui para baixo, aqui perto do rio, eles chegaram ali, nem pediram para os donos dos lotes, chegaram ali, instalaram os tubos para jogar como se fosse dono, e as famílias donas daquele lá embargaram. Cadê o planejamento do nosso município? Uma obra de 16 milhões, não tem planejamento. Por quê? Se faz de dono? A família que tem os seus investimentos lá, poderia até fazer, mas pega e tem uma indenização da família para fazer. Esse estilo de administração que muitas vezes o Maluf vem aqui e coloca para a sociedade, para o povo, tentando fiscalizar, mas os senhores vereadores querem, os senhores 3 vereadores querem calar o Maluf. Por quê? Porque o Maluf é um cara que escuta o que vocês falam aqui, porque o Maluf fica sentado dizendo sim, senhor? Não. Tem 2 formas de pessoas. Tem aquela que vê as coisas acontecer e tem aqueles que correm para fazer acontecer. E eu sempre tive isso na minha vida, desde que comecei minha vida, sempre fui em busca das minhas coisas. Aprendi no meu negócio, e aqui dentro desse poder não vai ser diferente. Eu vou em busca da minha direção, para que eu possa representar a sociedade da melhor forma possível. Porque fui outorgado com isso, e aqui estou representando, de cabeça erguida e olhando para todos vocês, sem ter problema com pessoas, faça isso ou faça aquilo. Não tenho essa linha. A minha linha é uma linha reta. Eu não vou me curvar em nenhum momento perante os senhores. Não vou me curvar. Posso até aqui sair desse plenário aqui, vocês me suspender minhas palavras, mas eu vou estar sempre de cabeça erguida. Porque defender interesse público, todos nós temos que ter esta linha, outorgada através do voto pelo povo de Abelardo Luz. Se todos nós pensássemos assim, certamente esse Abelardo Luz ia estar muito melhor. Muito melhor, porque essas obras paradas que tem, muitas vezes vem recursos, mandam em regime de urgência, nem lemos, nem deu tempo de ver o projeto, assinar, outorgar. Não faço isso, não faço mesmo. Referente ao ginásio do esporte, que está a obra parada também,
não sai. Então esse sentimento que a gente tem, vendo muitas vezes os fatos acontecer, querendo mostrar para o povo o sentimento que temos, porque não concordamos com muitas coisas. Tem muitas coisas boas, não podemos deixar que não, mas tem uma linha, e essa linha tem que ser linha reta, não pode estar. Então, esse sentimento hoje, senhor presidente, senhores vereadores, pode ter certeza, posso sair condenado nesse plenário, mas tenho minha linha reta, porque em nenhum momento eu vou me curvar perante os senhores. Após as palavras do vereador Maluf em sua defesa, nós passamos para a votação nominal do relatório final da Comissão de Ética Parlamentar. Lembrando que a suspensão das prerrogativas regimentais depende do voto favorável e depende da maioria absoluta dos membros. Portanto, para que seja concluído a proposta, conforme prevê o relatório da comissão, maioria absoluta, nesse caso, 6 votos favoráveis. Eu conclamo aos senhores vereadores para que façam suas votações em seus lugares de forma nominal. Confiram os microfones aí para que fique bem claro todos os votos, e a gente vai estar mencionando aqui todos nominalmente. Primeiro voto. Senhor presidente, sim ou não? Nesse caso, a favor e contra. A favor. A favor concorda com o relatório da comissão. Contra. Contra, está votando contra o relatório da comissão e pela não suspensão da fala do vereador Maluf. Portanto, os votos são a favor ou contra. Alguma dúvida dos senhores vereadores? Nós prosseguimos com a votação. Para proferir o seu voto, inicialmente o vereador Adroaldo Machado de Lima. Senhor presidente, meu voto é a favor do relatório de comissão de ética. Vereador Antônio de Medeiros. Senhor presidente, senhor vereadores, meu voto é contra. Vereador Antônio Roque Vaz. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, meu voto é a favor da comissão de ética desta casa. Vereador Armindo Andrés. Senhor presidente, meu voto é a favor do relatório da comissão. Vereador Carlos de Senes Pinto. Senhor presidente, meu voto é contra o relatório da comissão. Vereador Isabel Jesus de Andrade. Meu voto é a favor da comissão. Vereador Otílio da Câmara. Senhor presidente, também sou de acordo com o meu relato que eu fiz recente. Portanto, voto a favor. Vereador Pedrinho Oliveira Nunes. Senhor presidente, sou contra o relatório. Vereador Roberto Vilante de Biasi. Sou a favor. E vereador Vilmar Timóteo Rosa de Oliveira. Sou contra, senhor presidente. Portanto, temos então votos a favor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor do relatório e 4 votos contra o relatório da Comissão de Ética Parlamentar. Concluindo essa votação, então, portanto, temos, repetindo para Vossas Excelências e para todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento, conforme o relatório de Ética e Decoro Parlamentar, fica suspenso, então, por um período de 2 meses e 10 dias, o uso em tribuna e também pela explicação pessoal do vereador Vilmar Timóteo, vereador Maluf. Alguma dúvida, senhores? Nenhuma dúvida. Passamos nesse momento, então, para a explicação pessoal. Peço ao secretário se há vereadores inscritos. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco ordinariamente os senhores vereadores, senhora vereadora,
para a próxima sessão, sendo esta sessão itinerante, a ser realizado no Centro Comunitário da Comunidade do Araçá, no dia 30 de junho de 2014, às 18 horas, tendo até esse momento na ordem do dia os projetos de lei 18, 19 e 20 em segunda votação. Mais uma vez, agradeço pela compreensão de Vossas Excelências, da população de Abelardo Luz que nos assistiu e que nos ouviu nesta noite, no momento em que concluímos esses trabalhos, sejam eles projetos ou votação dos relatórios aqui apresentados. Apenas considerando aqui para Vossas Excelências, nós temos ainda o dia 23, que é segunda-feira, portanto não terá sessão na segunda, dia 23, e teremos a sessão itinerante na comunidade do Araçá, às 18 horas, no dia 30 de junho. Agradeço a todos pela presença e declaro encerrada essa sessão. Tenham todos uma boa noite. Câmara de Vereadores de Abelardo Luz, atuante e fiscalizadora.